hoje. Primeiro, o Fernando de Almeida Silveira. Ele é advogado pela USP, psicólogo pela USP, doutor em psicologia também pela USP, pós-doutor em filosofia pela UFSCar. Tem experiência na área de psicologia, filosofia e ciências da saúde e sexualidade, com ênfase em epistemologia das ciências humanas e da saúde, atuando sobre os temas subjetivação, Foucault, Merleau-Ponty, corpo, alma, fenomenologia, minha língua tá presa hoje, gente. Psicologia, formação permanente em saúde mental e saúde coletiva e vulnerabilidade sexual. Ele é professor associado 4 de Psicologia e Humanismo e trabalha em saúde na Universidade Federal de São Paulo, no campus Baixada Santista, do Departamento de Políticas Públicas e Saúde Coletiva. Atualmente, ele coordena o projeto de extensão de escuta humanizada dos funcionários da Unifesp, em articulação com o Departamento de Medicina e a Associação Brasileira de Cuidados Integrativos, a Abrace. E desenvolve estágio e pós-doutorado na Universidade de Paris sobre o tema Salvação e Cultura e Foucault. Ele foi subcoordenador acadêmico do Núcleo Transunifesp entre os anos de 2022 e 2023. Professor, é uma grande honra ter você aqui nessa nossa primeira aula. Obrigado. Você vai falar, você vai falar posso da Jaqueline? apresentar a professora Jaqueline junto ou você prefere fazer a fala e depois eu apresento ela? Eu acho que depois concentra na Jaque quando se fizer a fala dela. Pode ser, então. Né, Jaque? Bom, pessoal, boa tarde a todos, todas e todos. Eu estou aqui na sala de parto, gente, porque eu sou um dos facilitadores e elaboradores desse curso, então, para mim, é um momento muito emocionante de partilha de um projeto que começou a ser montado há uns 3 anos atrás, e no qual, até pela questão do tempo, eu vou focar no tempo, porque eu tenho 40 minutos para falar do meu tema, que eu vou projetar para vocês. E aí a gente vai conversando a partir da perspectiva da partilha, né, gente? A gente está aqui para a gente crescer junto, dentro de um horizonte no qual a transexualidade, como eu disse no começo, é uma experiência limítrofe de expansão da consciência humana e que nos reconstrói em qualquer lugar social, em qualquer referência da escala humana, né? E é nesse sentido afirmativo, de valorização e de produtividade, que eu vou apresentar um slide que eu fiz com muito carinho para vocês, tá? Para a gente se encontrar. Estou projetando aqui, tela inteira, compartilhar, está indo, começar. Vocês estão vendo, pessoal? Eu não vou ver vocês. Vocês estão vendo? Alguém pode Está falar? projetando. Então, pessoal, eu sou professor de psicologia humanista com formação em Foucault, né? Então, os meus colegas mesmo me contrataram porque eu mostro a questão do homem, né, dessa entidade homem como presença evolutiva no planeta, e eu desconstruo a partir das relações de saber e de poder em Foucault, né? Por isso eu tenho essa ambiguidade de falar tanto das estruturas do ser como desconstruí-las. E se existe algo que, no bom sentido, é demolidor, é no sentido da presença produtiva e afirmativa e criativa da população trans. Eu acho que a gente vive uma geração que a gente tem que fazer essa reverência, esse reconhecimento de que, embora a transexualidade seja uma figura histórica, milenar, a gente está vivendo um momento no qual ela está reconstruindo a todos e a todos, todas e todes a partir de uma perspectiva democrática, de inclusão e de afirmação das diferenças, né? Isso daí é um privilégio que, que a experiência humana está podendo vivenciar. E é por isso que o tema do meu trabalho é entre o humanismo e as relações de poder, justamente porque eu tenho o viés humanista da fenomenologia do Merleau-Ponty, sou professor de psicologia humanista e eu desconstruo o humanismo. Que homem que é esse? A partir das relações de saber-poder e discursivas presentes na obra do Foucault. E por isso eu vou apresentar essas 3 figuras que são figuras-chave para a compreensão do fenômeno humano, né? Seja do fenômeno do ponto de vista como presença, seja do ponto de vista da história, né? Então, eu vou falar um pouco para vocês essa partir da vida, identidade, sexualidade, que está sendo reinventada pela presença afirmativa da população trans. E que isso me comove muito, porque é preciso entender
o trabalho de ponta dessa presença encarnada, que é a população trans, o trabalho de vanguarda, de resistência, e que reestrutura todo um quadro da sociedade, e que, na minha discursividade, é uma experiência afirmativa, e para outros seres humanos, eventualmente assusta, e o que diga o discurso da extrema-direita, né, gente? A pergunta preliminar, então, o sentido de eu fazer esse slide é, ao mesmo tempo, propor para todos nós que trabalhamos na questão clínica em geral, no sentido amplo, e para as pessoas trans, como é que a gente pode fazer essa triangulação. Que até um tempo atrás, eu como professor de psicologia humanista, eu tinha a questão da vida como um tema em interarticulação com a questão da sexualidade. E aí brota, de uma maneira muito generosa e muito dramática, né, a questão da identidade de gênero, infelizmente, do ponto de vista social, como uma experiência trágica em função das violências, das exclusões, dos mutismos, das interdições, né, e que gradativamente, inclusive no espaço universitário, quando abre 2% de cota para os estudantes trans, isso vai se transformando de tragédia para o drama das escolhas da vida, né? E aí, por isso, é interessante a gente pensar nas questões estruturais do ser, que é a questão da vida, que elas são estruturas da humanidade, né? Como isso pode potencializar as escolhas, inclusive do ponto de vista clínico, de hipotéticas transições, como pensar a questão da vida, como pensar a questão da sexualidade, na interface de um reforçamento mútuo entre vida, sexualidade e identidade de gênero, né? Por isso o tema é como se articulam vida, sexualidade e identidade de gênero. Começando, eu faço uma indagação a partir de um heterônimo do Fernando Pessoa, do que é o ser, o Álvaro Campos, né? Começo a conhecer-me. Não existo. Sou um intervalo entre o que desejo ser e os outros me fizeram, ou metade desse intervalo, porque também há vida. Sou isso, enfim. Vou repetir. Começo a conhecer-me. Não existo. Sou um intervalo entre o que desejo ser e os outros me fizeram, ou metade desse intervalo, porque também há vida. Sou isso, enfim. Ou seja, a gente é o que a gente deseja ser. Ao mesmo tempo, a gente é o espelho desse outro social, como coletividade que nos constitui do ponto de vista sócio-histórico, e ainda há esse interstício, que é a questão da vida que emerge entre o que a gente deseja ser e aquilo que nos constrói historicamente, que são esses outros, né? Então, a gente é esse interstício, esse encontro entre o que a gente deseja, entre o que os outros fazem da gente e nos identificam como sujeito de vida, como sujeito de sexualidade, como sujeito de identidade de gênero, e ainda a vida que se esparrama, que nos lança no sentido uma percepção que a gente nunca sabe direito quem a gente é. Porque desde que a gente saiu da barriga da nossa mãe, nós vivemos num estado de interrogação de quem a gente é, de quem a gente é como ser vivente, como ser de sexualidade. E agora, contemplados com a afirmação trans como ser de identidade de gênero, né? A questão do ser, no meu trabalho, isso daí daria uma pós-graduação, né, gente? O que eu estou falando se baseia em rastilhos, né, dos meus estudos sobre ser e tempo do Martin Heidegger. Para quem não conhece, o Ser e Tempo é um dos livros fundamentais da história do pensamento humano, pois o Heidegger ele estudou a ontologia, né? Anotem aí, para quem nunca ouviu falar, ontologia, que é o estudo do ser. Fenomenologia da percepção também trabalha as questões de como a gente percebe a nossa presença no mundo, e tudo isso, tanto a percepção quanto o ser, é desconstruído por Foucault. Então, Foucault vai dizer que o ser, que às vezes é uma estrutura de uma certa natureza humana, ou que a percepção que se brota quando a gente aparece no mundo, tudo isso são construções históricas. E aí é que começa o grande alavancamento da possibilidade do Foucault de nos mostrarmos como seres históricos a partir da nossa percepção, a partir da nossa presença no mundo, e aí a gente pode reivindicar a nossa autenticidade, a nossa afirmação, a nossa diferença, né? Acho que a potência do Foucault foi justamente desconstruir valores de natureza, valores de ser no mundo, valores de percepção como essência, e nos abrir para a vida como jovens de verdade, né? A gente se construindo de uma maneira ao mesmo tempo lúdica, ao mesmo tempo bem desafiante, principalmente para os valores ortodoxos
que dizem que nós nascemos para vivenciarmos algumas coisas, termos uma sexualidade de determinada forma e uma presença no mundo, uma identidade de determinada forma. Essas formatações estão luminosamente desmoronando aos nossos olhos. Isso exige da gente acolhimento, principalmente nos contextos clínicos. Né? Como é que a gente aborda essa questão desse acolhimento a partir dessas três estruturas: ser em relação à vida, sexualidade e identidade de gênero. O que é o ser, gente? O que é o ser daria trabalho de 30 anos de vida. Né? Eu vou pegar de uma poesia do Soares, só no sentido de uma provocação, né? Que é isso? Ser. Para que é isto? Quem sou quando sinto? Que coisa morro quando sou? Toda a vida da alma humana é um movimento na penumbra. Que é isso ser? Essa interrogação originária da gente quando a gente nasce da barriga da nossa mãe, a gente vai fazer a vida inteira. Porque o ser se revela a cada momento. A cada momento a gente está atualizando a nossa concepção de ser. E para que isto? Como esse ser que se manifesta com presença, né? O que é isso? Né? Isso são estruturas indagativas da natureza humana. Quem sou quando sinto, como a gente se apropria dos nossos próprios sentimentos. E que coisa morro quando sou, porque na medida em que a gente se reconhece como um sujeito de sentimentos e de afetos e de percepções, a gente faz escolhas. Se a gente escolhe um determinado viés de sentimento, de percepção, a gente está excluindo instantaneamente todos os outros. E aí que entra uma estrutura do ser fundamental, que é a angústia das nossas escolhas. E isso é um elemento chave no contexto tanto clínico como pessoal da população trans, que é entender que a estrutura do ser tem escolhas nas quais, para a gente renascer, por exemplo, num processo de redesignação, né, do nosso processo identitário, isso implica morte para renascimento, isso implica renovação. Isso é a estrutura do ser. Isso tem uma dramaticidade, que é uma dramaticidade estrutural do ser no mundo, não é especificamente de um determinado ser ou não. Nós somos seres em escolha, em morte e renascimento a cada segundo, embora existam escolhas estruturais, como, por exemplo, as questões da afirmação da identidade de gênero, que em muitos momentos são divisores de água, que são que fazem um renascimento fundamental da pessoa, né? Por isso toda a vida vive numa certa penumbra, porque tem uma opacidade. A cristalinidade das coisas são artificiais. A opacidade é aquilo onde a gente precisa se revelar para a gente mesmo, a gente se revelar para as pessoas no mundo, se revelar nas nossas relações. Isso é um movimento de posicionamento da vida que faz justamente essa triangulação entre ser, identidade e sexualidade. E olha que interessante, gente, que é o humano como essa entidade, não é questão de gênero nem questão de identidade propriamente, essa presença da humanidade. Né? Do ponto de vista etimológico, humano é o humus, né? É o que fertiliza a terra. Né? Isso me faz indagar uma questão essencial. Você está fertilizando a tua presença no mundo ou você está sendo uma semente apodrecida sem sentido? Né? Eu acho que tem a ver essa questão dessa tríade de vida, sexualidade e identidade com essa fertilidade, com estar-se presente, com estar-se íntegro, com estar-se autêntico quanto presença no mundo, pagando o preço dessa fertilidade que é diferente de outras, pois cada um tem uma singularidade. Tá? E aí abrem-se os campos ontológicos de estudo do ser do mundo, a partir do qual a gente pode fazer a indagação sobre a humanidade como essa entidade, essa presença do Homo sapiens, né? Com suas vicissitudes. Né? Um dos elementos-chave que não é depressão, eu gosto muito de dizer isso, porque quando a gente pensa em estruturas do ser, isso tem um aspecto liberador, porque a gente acha, quando a gente interroga, quando a gente tem angústia, quando a gente percebe que é o ser para a morte, essas angústias primordiais, a gente acha, quando a gente não conhece essas estruturas, a gente acha que isso é, um, é uma patologia, é uma depressão, é um pânico. Não, são estruturas do ser. Inclusive no que se refere
as questões de identidade de gênero de escolha, né? Isso faz parte do processo interrogativo, você se interrogar sobre a sua identidade, sexualidade, sobre suas escolhas de vida. Faz parte você entender que a gente é lançado no mundo, do ponto de vista bem heideggeriano, lançado na constituição de sentido. Todo dia que você levanta da cama, você tem que constituir um sentido para a tua vida, mesmo que você tenha uma agenda objetiva, a tua subjetividade se lança no mundo para constituir experiências, né? Esse lançamento é da estrutura do ser. E existe a angústia primordial, que é o ser para a morte, todos nós vamos morrer, né? E entre o que a gente nasce e o que a gente morre, existe essa presença. O ser humano como presença, que não é naturalizável. É claro que existe um elemento biológico aí, que é a humanidade, né, como sua presença, mas essa humanidade é relevada e afirmada a partir de valores sociais, a partir de questões políticas, tanto no contexto de como a gente vive a nossa sexualidade, como a gente vive nosso processo identitário. E, embora toda essa questão humanista é constantemente revista, eu gosto muito desse trechinho azul que está aí embaixo, que é a autenticidade e inautenticidade. Esse é um enunciado-chave. Tudo isso que eu estou falando, gente, estou falando de filosofia humanista ou de questões de relações de poder, isso pode servir, às vezes, para temas de acolhimento, tá, gente? Para você fazer acompanhamento, né, das pessoas que estão buscando refletir sobre as questões identitárias, por exemplo, as questões de sexualidade, né? Um tema-chave é a autenticidade e não autenticidade. Não é só simplesmente a pessoa viver uma vida que tenha sentido para ela, que seja singular, que ela afirme suas diferenças, mas que ela esteja ciente e disponível para pagar preços, inclusive preços existenciais, sociais e de escolhas, né, que ela não prevê. Né? A gente não consegue ter controle de tudo. Né? E por isso, muitas vezes, no contexto clínico da experiência no trânsito, demanda esse acompanhamento interdisciplinar, justamente para, independente da formação da pessoa, pode ser advogado, pode ser assistente social, psicólogo, fonoaudiólogo, pode ser a pluralidade que for. É no sentido da assunção dessa vida autêntica, né? E como eu disse, gente, a questão da angústia como um fator primordial, criar e elaborar angústias. Isso não é patologia, isso não é doença. A angústia é uma força motriz criativa que nos faz levantar da cama e a gente constitui um sentido hoje, aqui agora, que eu estou 5 horas de diferença de vocês, estou constituindo esse sentido maravilhoso com vocês, na experiência do contato. Eu não sou escravo do slide, tá, gente? Então vocês vão lendo aí, depois vou deixar o slide para vocês no Classroom, para vocês aprofundar a experiência com o slide. Tenho 40 minutos para fazer a minha fala. Então, vivam a questão da angústia como um fator de produção. Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês e que eu acho que é um elemento chave da orientação clínica. A pessoa está conseguindo acolher sua própria angústia no sentido da produção de sentidos e com um detalhe muito específico, um detalhe muito sério, né? Que a população trans, a experiência da angústia pode ser dramática. A vida é drama, gente. A vida é drama. A angústia da vida é dramática. O que eu vou fazer antes de morrer? E eu não sei quando eu vou morrer, né? Um grande problema social de preconceito e de estigmatização é que há uma tendência histórica que está aos poucos se dissolvendo a partir de políticas afirmativas, que é transformar a angústia da população trans como experiência trágica, experiência de risco de morte, entendeu? E com isso cria uma presença onde a angústia fica descontrolada, porque já não depende da própria pessoa, vem desse processo de estigmatização. Isso fica internalizado como um risco de vida. E é por isso que precisa, como foi dito na fala anterior, esses espaços de acolhimento, para que a gente possa, no sentido interdisciplinar, elaborar a angústia no sentido de potencializar uma criatividade. E aí, gente, como eu não sou escravo dos slides, vocês deem uma lida aqui nessas duas tabelinhas, que a vida não é tabelável, né, gente? Vamos combinar, né? Mas o que está afeito à vida autêntica é justamente singularidade, pluralidade, diversidade, uma construção de si como ética. A ética é um termo de multissentidos, né?
mas a ética é a construção de si. Como é que as pessoas estão disponíveis para se construir dentro da tríade de vida, identidade e sexualidade, para sair de uma sociedade modorrenta de repetição, das pessoas da sala de jantar que estão ocupadas em nascer e morrer, dos padrões formalistas, das mesmices, né? Daquele padrão estereotipado, ademais de uma sociedade capitalista de produção em série, no qual nós somos produzidos em série, de uma maneira maquínica, de uma maneira mecânica, e os nossos afetos, as nossas identidades, as nossas imagens, os nossos desejos são colocados em quadradinhos. E aí vem a presença resistente e de superação social, que eu diria. Existe uma superação com S maiúsculo, social, que é a presença da pessoa trans, e que está na vanguarda que pode estar na vanguarda da autenticidade, né? Porque isso demanda todo esse trabalho de conscientização, esse trabalho de autoapropriação, esse trabalho afirmativo de afirmação das diferenças e das sexualidades. Por isso, essa pergunta, que é mais que uma pergunta filosófica, acho que é uma pergunta que também pode ser usada no contexto interdisciplinar. O que estamos fazendo de nossa vida, identidade, sexualidade, do que fizeram de nós. Isso dá tema de oficinas, dá tema de prontuários, dá tema de acolhimento, dá tema de processo de empatia, infinitos, né? Porque eu acho que isso é um tema de vida, né? Se a cada dia a gente acordar e tematizar as questões da vida, identidade e sexualidade, a gente está atualizando essa apropriação de si, desse ser que se revela a cada dia, que somos nós mesmos, para a gente mesmo, tá? Então, vejam assim, essas questões filosóficas são questões que podem ser aplicadas nas práticas, né, de acolhimento, tá? Acompanhadas de um roteiro que também tem um viés filosófico, mas eu estou sequestrando do Heidegger, do Merleau-Ponty, né, para a gente pensar essas questões como parte, às vezes, de algum questionário, de alguma partilha, né, de algum trabalho individual no grupo. Né? Como você enxerga e se relaciona com as angústias de sua vida? A angústia da sua vida para você é algo produtivo, é algo afirmativo, ou é algo que você demoniza? Isso eu pus a palavra demônio no segundo trechinho ali. Né? A gente, a gente vive numa sociedade judaico-cristã que a angústia a gente coloca no pacote dos diabos. Né? A pessoa tem que ter certeza, tem que ser límpida, tem que ser rasteira, né? Tem que ser cristalina, tem que ser clara, como a luz do sol, não tem sombra. E às vezes na sombra tem coisas maravilhosas, né, gente? Né? Ou é força propulsora, ou você vai fingir que não tem angústia. Tem gente que não tem angústia nenhuma, né? E que vive de acordo com padrões exteriores, né? Você consegue elaborar as suas angústias até atingir ou desenvolver, viver um devir, né? Um processamento de uma vida criativa, né? Na construção de uma vida autêntica, diante dos apelos monótonos de uma sociedade inautêntica, porque tem que ser inautêntica para produzir ser humano em série. A autenticidade é revolucionária, né, gente? Tudo isso são questões do ser que se interrelacionam como colchão e chão para se pensar a questão dos voos da transexualidade, né? E dos voos que também se comunicam com questões de sexualidade. A gente não consegue separar esses três enunciados, gente. Não dá para separar a vida, sexualidade, transexualidade uma faca, não dá, né? As escolhas de vida, as escolhas que podem ser escolhas do ser, né? Se compõem com as questões dos processos identitários e se compõem com as questões dos desejos da sexualidade. Isso tem a ver com alguns enunciados-chave. Estou olhando aqui no horário, tem mais 18 minutos. Vocês sabiam, gente, que para o Heidegger a estrutura central do ser humano é o cuidado? Já reparou que desde que a gente nasce, a gente passa a vida inteira cuidando de si, dos outros e do mundo, né? Então, tudo isso tem como enunciado-chave a questão do cuidado, da criatividade, de como a gente projeta no tempo as nossas transformações. O processo de autenticidade não é um processo que se estrutura de uma hora para outra, é um projeto de vida, que manda constantes atualizações, que às vezes, para qualquer processo identitário, a pessoa pode vir com uma formulação e achar que passando por todos os degraus, os protocolos, as transições, as reformulações, os acompanhamentos interdisciplinares, os procedimentos, vai ficar tudo
tudo bem, porque fez tudo que deveria ser feito, todos vão ser felizes para sempre, né? Isso é a fábula capitalista, consumista, de que a felicidade é um produto, né? É um produto que a gente consome, né? E não é. Isso é constantemente apropriando-se de si próprio, é constantemente fazendo a revisão dessa tríade de vida, identidade e sexualidade, de forma a eu apresentar aqui para vocês um conceito que eu acho que eu fui revendo, eu pesquisei e coloquei um conceito, gente, isso daí é um conceito que eu acho que está restrito, tá? Já estou colocando na minha pesquisa que eu fiz, né? Só um empurrãozinho, porque eu sei que os meus colegas vão nadar de braçada enriquecendo esse conceito. Acho que está muito técnico, está reducionista, está com poucos elementos, mas, enfim, é a palestra inicial de abertura dos nossos trabalhos, né? A questão do transgênero aparece como esse amplo espectro de indivíduos que, de forma transitória ou persistente, se identificam com um gênero diferente do de nascimento, e a transexualidade, nessa definição de um artigo que eu pesquisei, indica um indivíduo que busca, que passa por uma transição social de masculino para feminino ou de feminino para masculino, que em muitos casos, mas não em todos, envolve tratamento de transição somática ou tratamento hormonal, cirurgia genital, cirurgia de redesignação sexual. Eu acho essa definição muito restrita, porque o que está em jogo, embora isso tenha alguns conceitos objetivos, o que está em jogo é uma nova presença no mundo. É uma nova presença de desejo, é uma nova presença de afeto, é uma nova presença de sentimentos, é uma nova presença de ideologias, de ideias, é uma nova presença de alma, tá? E eu acho que o trabalho do profissional interdisciplinar, seja qual for, é trabalhar isso do ponto de vista da presença. É nesse sentido que a questão, é uma hipótese minha, né, uma propositura, a questão da transexualidade se passa por uma revisão de fundo, de chão e de colchão da presença do mundo como ser, né, para que não fique uma questão categorial, uma questão técnica, uma questão procedimental, e a pessoa, depois que faz todos os procedimentos, tem que vai se ver, vai retornar para a vida, né? Para retornar para as experiências que são intransferíveis. A experiência existencial do ser humano é intransferível. Toda essa jornada que a pessoa faz, um processo transicional, né? É um processo que demanda essa assunção desse ser que está em transformação, que está em renascimento, dentro do renascimento, que é uma radicalidade de ir na raiz das suas diferenças, das suas autenticidades, como presença no mundo. Acho o termo presença muito forte para a gente pensar e muito potencializador para a gente interrogar essa tríade de vida, identidade e sexualidade. Partindo-se do pressuposto que, embora exista um acompanhamento de uma equipe interdisciplinar, a experiência existencial do sujeito é de solitude. Você pode ter a pessoa que você mais ama do seu lado, que você é um encarne, né? Mas a experiência do prazer, da dor, da elaboração da angústia é baseada nessa solitude. Embora nós somos seres intersubjetivos e por isso seres históricos, porque a minha solitude ela só consegue emergir porque a gente se constitui numa rede de solitudes compartilhadas, né, afetadas por valores sócio-históricos, por valores políticos, onde, por incrível que pareça, uma frase que eu aprendi na graduação da psicologia faz um tempão, né? Quando a gente mergulha na própria solitude, em busca de uma vida autêntica, a gente tem contato com esse outro, que é esse outro social, que é o outro de cada um de nós, de cada um que está assistindo essa palestra, porque isso tem uma radicalidade. E por isso que eu acho que a gente tem que aprender muito com a população trans. Ela nos ensina a mergulhar, né? Mergulhar diante de uma sociedade normalizadora, estigmatizadora, na qual na minha experiência clínica, quando eu clinicava, eu aposto com vocês, colegas de psicologia ou de experiência clínica, você está num atendimento, eu dou 3, 4, 5 sessões para a pessoa perguntar para você, doutor, tem que ter o doutor, né? Independente de você ter doutorado ou não. Doutor, eu sou normal, né? Porque isso, a normalidade, que é um valor estatístico, vocês lembram das aulas de estatística, essa curva da normalidade aí? É uma curva abstrata, uma curva matemática, e no senso comum ela é vendida como se fosse um valor de natureza, como se existisse. É uma curva matemática populacional de uma medida abstrata. Se muda a população, muda a contextualização da curva. E existem seres humanos que vão passar a vida inteira
andando em círculos, no sentido de buscar uma normalidade que vai estar sempre escapando, porque é matemática. Entendeu? E vão ter as pessoas com senso com vocação para a autenticidade, com disposição para aprender a ser autêntico, que vão romper essa curva da normalidade. O pessoal da extrema-direita, que vive o tempo inteiro sendo normal, buscando ser normal de acordo com a sociedade, de acordo com a tradição, família e propriedade e a religião, vão romper. Tem pessoas que vão romper essa previsibilidade e que isso incomoda, porque desestrutura toda uma curva de normalidade da sociedade. Por isso eu sou muito grato. Já faz uns 6, 7 anos que eu aprendo com cada pessoa trans que eu tenho contato, seja através dos estágios de psicologia da Unifesp, seja... Eu conheci o Núcleo Trans no dia da festividade de inauguração, que foi um momento ritual lindíssimo, né? Eu aprendo esse redesenho político e social que representa essa experiência encarnada. Existe uma experiência encarnada que não é só do sujeito. É uma coragem corporal do sujeito que se irradia para toda a sociedade, mudando as escalas do que seja normal, do que seja padrão da sociedade. Por isso se explica o temor que muitos extremistas têm da experiência trans, né? E por isso que a sociedade, há milênios, não é só de agora, renega tudo aquilo que rompe com a normalidade, com especial destaque à população trans, à interdição, né? Não pode existir o termo da abjeção, não pode existir essa experiência. Vamos separá-la e associá-la a tudo que é da normalidade, muitas vezes nos limites do que seja loucura, né? E dizer que essa experiência é falsa, né? Um simulacro, falsidade. Por quê? Porque rompe com uma escala social. E aí demanda do sujeito olhar-se para si próprio e se ver como um ser identitário e com sexualidade como experiência afirmativa. Eu acho que esse é o papel dos núcleos interdisciplinares. Para que, inclusive, o indivíduo, no momento que ele se vê como positividade, como afirmação, ele possa escolher o renascimento dele, né? O renascimento de vida. Por quê? Porque tudo isso tem a ver com isso, a gente consegue dar instrumentalidade para o sujeito, no sentido dele entender que existem dispositivos. Eu estou parafraseando Foucault, mas eu estou ampliando. Eu digo que tem dispositivos. Ele falava de dispositivo da sexualidade como um dispositivo histórico, que determina a sexualidade dentro de um valor social, disciplinar, arquitetural, espacial, uma certa temporalidade, um certo espaço, mas eu acho que também a existência, né? Como é que a gente existe, como é que a gente escolhe, como é que a gente elabora as nossas angústias, também é dispositivo, não é natural. A identidade, então, como você se olha no espelho, como você se enxerga, e como você internaliza esse olhar que ao mesmo tempo é o olhar de você no espelho, mas é como toda a sociedade te olha você se olhando no espelho, né? Tudo isso é diagramado por processos identitários, por questões discursivas, por questões de controles e de resistências, né? Em grandes estratégias de saber e de poder, né? E aí eu indago aqui em vermelho, aqui embaixo, por que ao redor da nossa presença cotidiana e trivial no mundo? A gente tem uma presença no mundo. O ato pueril do sexo. O sexo é um ato pueril, pode ser prazeroso, pode não ser prazeroso, pode ter parceria, pode não ter. E das constituições de nossa singela identidade de gênero. A coisa mais linda seria a pessoa olhar no espelho e vivenciar essa construção, né? Essa construção ética e estética com serenidade, singela, e ir para o mundo, né? Com a sua presença, com a sua prática sexual, com seu processo identitário, porque tantas relações de poder querem nos capturar e nos normalizar. Aí o problema vem de fora. O problema é que a gente chama de interioridade vem de fora, do ponto de vista político. Reconhecendo isso, a gente pode pensar em novas estratégias, entendeu? E é por isso que a população trans nos presenteia com essa coragem. Uma coragem que às vezes a pessoa não sabe de onde que vem, porque é simplesmente uma resistência. As resistências são corporais, não é às vezes ideologia. Não, agora eu vou resistir para ter uma vida de um jeito, uma sexualidade de um jeito, uma identidade do outro. Não, isso é uma presença. Quando a gente sofre opressões, processos ditatoriais, o corpo resiste, né? O corpo resiste como presença. Na construção
Veja os slides que eu fiz aí para vocês com muito carinho, naquilo que a gente pode dizer de reflexões sobre escolhas de vida, processos identitários e práticas sexuais, como uma arte de viver, mais do que uma ciência ou um conhecimento científico. Porque às vezes a ciência também está do lado da normalidade, tá, gente? Existe um viés aí entre direito e todos os saberes humanistas da área da saúde, que um reforça o outro na constituição de quadradinhos. E a gente está aqui para pegar esse conhecimento e dar uma volta, né? Reverter essa ordem, né? Então, assim, eu gosto muito do termo modo de vida. Eu acho que a pessoa está pronta para uma sexualidade e para um processo identitário. É claro que isso é um dever. Ninguém nasce pronto, né, gente? Nem fica pronto de uma hora para outra. Mas a pessoa está pronta quando isso faz uma ponte com o modo de vida, entendeu? Quando não é simplesmente, às vezes, uma experiência isolada, entendeu? Mas quando isso se irradia para a vida inteira da pessoa, e a pessoa está lá, como presença, né? Que somos nós, cada um de nós, né? E está em jogo quando a gente desconstrói o modelo estabelecido de normalidade, está em jogo cultura das minorias sociais, modos plurais de vida, sexuais e também identitárias, tá, gente? Coloca identitário aí, tá? Relações de diferenciação, de criação, de inovação, novas formas de amizade, novas formas de afeto, novas formas de contato, rompendo com uma ética universal e buscando uma ética da autenticidade, da singularidade e da diferenciação. Tá? Cada um é de um jeito, cada um vive isso dentro da ética como construção de si, constituindo uma estética de vida que é diferente da estética quadradinha, né? Inclusive do ponto de vista tanto comportamental como estético, né? Como de aparência. Né? Práticas de resistência no sentido político-sexual. Se não houvesse resistência, não haveria relações de poder, né? Porque o poder ele incide sobre o sujeito. A gente nasce numa rede de poder e a gente resiste. A gente não existe ser humano patético que se identifique 100% com determinada relação de poder de uma sociedade. Esse tipo, se alguém quer ser o centro da normalidade da propaganda de margarina do casal heteronormativo de propaganda de margarina e quer ser o centro, tem gente que faz um esforço danado para perder a experiência de vida para ser uma abstração, né? Para ser a incorporação de um totalitarismo, né? Para ser obediente, disciplinado, dócil. Né? Existe uma questão ética que é uma construção de si, refazer-se, buscar-se como singularidade histórica. Eu acho que tudo isso que eu estou falando, isso não quer deixar bem claro, porque é um curso de saúde trans. Eu estou pegando a filosofia temas que, a meu ver, precisam ser incorporados nos protocolos de saúde trans, tá, gente? Isso nos leva, já estou indo para o texto final, olha, vou até acabar, 40 minutos, vou acabar na hora, em 4 minutinhos. A vida é descaminho, esse é um trecho que eu gosto muito de usar do Foucault, de que valeria a obstinação do saber se ele segurasse apenas a aquisição dos conhecimentos e não, de certa maneira, e tanto quanto possível, o descaminho daquele que conhece. Existem momentos na vida onde a questão de saber se pode pensar diferentemente do que se pensa e perceber diferentemente do que se vê é indispensável para continuar a olhar, a refletir. Eu vou repetir. Acho que valeria a obstinação do saber se ele assegurasse apenas a aquisição dos conhecimentos. A gente está aqui para ter conhecimento de saúde trans, a gente está aqui para um descaminho, tá? Pensar diferente, sentir diferente, né? Se problematizar diferente. E não, de certa maneira, e tanto quanto possível, descaminho daquele que conhece. Se a gente está aqui para fazer memorização de conhecimento, gente, então talvez o lugar seja outro, né? Ou a propositura seja outra. Existem momentos na vida onde a questão de saber se pode pensar diferentemente do que se pensa e perceber diferentemente do que se vê, pensar, perceber, é indispensável para continuar a olhar ou refletir. Isso, para mim, é o fulcro da questão do sujeito de saúde trans. É oferecer subsídios e acolhimento para ver se a pessoa consegue se pensar diferente, se perceber diferente, e não apenas seguir protocolos de transformação sem o acompanhamento dessa presença que pensa diferente, dessa percepção de si diferente na construção de um modo de vida de si sob novos parâmetros éticos e estéticos. Aí está um desenho que eu acho que isso é uma singularidade, né? Uma presença ímpar. Quero agradecer, gente, estou muito feliz. O bebê que esse curso trans está acabando de nascer com essas nossas
com esse nossos movimentos de parto de hoje, né? De várias pessoas. Deixo aqui com vocês o meu Instagram. Eu tenho o YouTube, que eu tenho um grupo extensionista de estudos sobre estudos humanistas, que é o Lançado no Mundo, quem quiser ter acesso. E aqui está o meu e-mail, e tem até um Spotify que eu também canto, tá? Obrigado por esse encontro, gente. Tamo juntos. Grande abraço. Nós que agradecemos, professor, por ter participado aí, compartilhar conosco um pouquinho do seu conhecimento. Eu vou fazer a apresentação da professora Jaque. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos alinhar, a professora Jaque apresenta, depois a gente faz uma rodada de dúvidas gerais, tá? Com os professores, pode ser? Só confirmem no chat se tudo bem. Maria Júlia, acho que você levantou a mão. Ah, tá. Foi sem querer, desculpa. Imagina. Vou fazer então a apresentação da professora Jaque. Ela é professora de psicologia do Instituto Federal do Rio de Janeiro, o IFRJ, docente permanente do programa de pós-graduação em ensino de História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e do programa interinstitucional de pós-graduação em bioética, ética aplicada e saúde coletiva da Fundação Oswaldo Cruz. Ela é doutora em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações pela Universidade de Brasília, com pós-doutorado pela Escola Superior de Ciências Sociais e História da Fundação Getúlio Vargas. Ela é pesquisadora líder do grupo ODARA, que é o Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Cultura, Identidade e Diversidade. Ela foi pesquisadora visitante da Duke University, na Carolina do Norte, com o qual desenvolve pesquisas sobre saúde mental de minorias sexuais e de gênero em países de baixa e de média renda. Ela foi premiada nesse ano de 2024 como pesquisadora de destaque brasileira pela Brazil Conference at Harvard and MIT. E é isso, muito obrigada também pela participação. Professora, passo a palavra a você. Obrigada, querida Gabi. Muito feliz de ter te ouvido, Fernando. Especialmente a questão da angústia. Acho que para a gente que trabalha em saúde mental na contemporaneidade, nessa sociedade da transparência, como colocou o Buttihan, né, é muito importante trazer esse tema e para a turma, já abrir com esse tema. Obrigada pela a apresentação filosófica, realmente me ajuda muito para discutir com a turma. Obrigado, parceira. É isso aí, tamo junto. E obrigada, turma, principalmente as pessoas que organizaram esse curso, Renan, Gabi, todo mundo que se envolveu, vocês que se interessaram, né? Obrigada, parabéns. Esse ano é o segundo curso especificamente sobre saúde trans que eu acompanho, é muito importante. Eu vou fazer acelerar aqui, porque temos pouco tempo e a gente não tem 3 horas para que eu faça uma série de apresentações. Mas antes, vou fazer algumas questões paradidáticas aqui. Deixa eu tirar aqui, parece que está traduzindo o que eu estou falando. Eu quero compartilhar aqui a tela. Obrigada, viu, Rodrigo? Vou agilizar aqui para poder ter tempo de discutir com vocês, mas antes da gente discutir, eu quero trazer alguns pontos para que nós pensemos. Primeiro, eu vou indicar para vocês, respondam, que ainda não respondeu a minha pesquisa, a pesquisa Smile Brasil, de saúde mental LGBT e mais. Vocês acessam por esse link que eu vou pôr no chat. Vocês têm vários recursos, tem o Instagram da pesquisa, pesquisasmile.brasil, e o podcast que eu recomendo, o podcast Saúde Mental LGBT e mais em Dia, tá? Para que vocês ouçam, conheçam o estudo. Tem várias plataformas, né? A mais comum é o Spotify. Então vocês podem entrar, acessarem. Vou pôr só 2 segundinhos de som para vocês entrarem no clima. E divulguem, respondam se vocês são pessoas LGBT e se não são, passem para pessoas LGBT e mais responderem. Deixa eu ver se ele abre aqui. 2 segundos, gente, de áudio.
Professor, eu acho que o áudio não está saindo para a gente. Não sei se você já deu play. Nossa, ela falando um monte. Tinha vindo o áudio já aqui, mas ele saiu. Ah, apenas chiando, né? Deixa eu fazer aqui. Deixa eu parar a apresentação. Acho que eu tenho que entrar de novo. Vou retomar a apresentação. Acho que eu tenho que optar pelo som, né? Aqui. Compartilhar também o áudio. Para compartilhar áudio, compartilhe uma guia. Ah, guia. Beleza. Beleza. A guia é a do podcast. Pronto. Eu vou botar no começo rapidinho, gente. Que é bom ouvirmos, né, no mundo virtual aqui. Eu vou pôr de novo do começo. Publicitária, mestre em políticas públicas em direitos humanos. O Estudo Smile é uma iniciativa acadêmica realizada pela Universidade de Duke, Estados Unidos, em 3 países, incluindo o Brasil, para aprender sobre saúde mental e bem-estar entre grupos considerados minorias sexuais e de gênero. Confira a partir de agora, no Saúde Mental LGBTI em Dia, o podcast da pesquisa Smile. No 5º episódio desta temporada, vamos falar sobre qual saúde mental temos e qual saúde mental queremos. Para isso, a coordenadora da pesquisa no Brasil, Jaqueline Gomes de Jesus, conversa com a atriz, futura psicóloga e produtora de conteúdo, Gabriela Lohan, e Ana Claudino, publicitária, mestre em políticas públicas em direitos humanos e criadora da rede Sapatão Amiga, @Sapatão Amiga. Era esse toque, gente, assim, que vai ter a ver também com a minha fala, da necessidade que nós temos de utilizar diferentes recursos para trabalhar o tema da história do gênero e da sexualidade. Eu nunca trabalho só a questão da sexualidade porque eu entendo que ela está diretamente conectada com as questões de gênero. Além de tudo, né, do ser, como colocou Fernando, mas sobretudo o gênero. E para nós, sujeitos da contemporaneidade, isso pesa muito. Eu vou passar para vocês, então, o link da pesquisa. Deixa eu copiar primeiro do podcast. Aqui tem a plataforma, eu vou voltar para a pesquisa. Vou agilizar aqui, colocar já o do podcast. O link da pesquisa. Vocês viram que do Instagram é fácil, pesquisa Smile no Instagram. Vou colocar aqui também. E ajuda muito, vários conteúdos. Eu vou divulgar um material aqui para vocês, aí eu posso pôr tela cheia, que não precisa de som. Para me conhecerem melhor, eu gosto muito desse livro, Intelectuais Negras, Vozes que Ressoam, da editora UFMG. Fez um bom trabalho, né, na época que ele foi feito. Ele é de 2000 e pouco, 2018, e fez um trabalho interessante, né, de várias intelectuais negras. Aí vocês podem ler também. E aí, quem tiver curiosidade de me conhecer um pouco mais a fundo, eu recomendo ele. Aqui também tem muita coisa aí para o Moodle de vocês. Outra, que a gente não vai poder aprofundar agora, é uma discussão sobre como a biografia, que é uma forma de história pessoal, ela, a partir do meu olhar, né, sou professora de psicologia, trabalho com história, ela é constituída dentro dessa reconstituição, principalmente dos grupos sociais que não fizeram parte da historiografia oficial. Tá? O que eu estou falando? Mulheres, né, em geral, e pessoas LGBTI+. Então, a gente foca a questão de gênero, de sexualidade. Então, nesse vídeo, que fez parte da minha disciplina, era um vídeo para os alunos, vocês podem ver também. Vocês vão poder se aprofundar nessa discussão de uma construção da história a partir dos relatos pessoais, do remontar os relatos e também de reconstruir a história, que tem muito a ver com o meu trabalho, que eu vou falar daqui a pouco, né, de como reconstruir uma história. Biografia
foi também bibliografia, psicologia de gênero sob um olhar histórico. Tem esse outro que é mais teórico, tá? Que é sobre é possível uma teoria universal da história. Eu acho fundamental para a gente, e aí eu parto da perspectiva marxista, tá? De uma lógica materialista histórica, e aí vocês vão entender um pouco como é possível a gente entender história, tendo ciente que uma história universal, tá? É sobretudo uma projeção nossa, tá? De nós sujeitos que esperamos que exista uma história universal. A história ela é constituída em cada espaço cultural, material e histórico. Então essa discussão está aqui, é a discussão mais da teoria. Recomendo também na parte da minha produção, nesse campo da história, esse que é mais conhecido, quem não conhece, né, o Chico Manicongo, A Transgeneridade Toma Palavra, que é um dos materiais que está sendo usado pela Paraíso do Tuiuti, uma escola de samba aqui do Rio, para o desfile sobre Chico Manicongo. Eu utilizo várias fontes de autores que eu vou citar aqui, né, em especial os históricos, que me permitiram conhecer Chico Manicongo e conhecer a história LGBT. Eu vou falar o Luiz Motti, né, o João Silvério Trevisan, esses dois, principalmente o Trevisan, que fez um trabalho gigantesco, para quem não sabe, né, no Homossexualidade no Brasil, Devassos no Paraíso. Eu tenho uma edição mais nova, essa aqui, tá? Não é tão nova, não, tem mais novas ainda. Mas isso aqui, pessoal, eu comecei no movimento LGBT em 1997, tá? Desde 1997 que eu estou envolvida com isso. E isso aqui era um livro base naquela época. Anos 90 a gente lia muito, né, com base aqui para poder entender o que era o movimento LGBT. Tem livros que, por exemplo, nem existem mais, né? Eu li esses livros, por exemplo, tem um do Augusto Andrade, que era o que é grupo gay, tá? Naquela época. Nem sei mais quem que tem, ninguém acha mais, mas eu li esse livro. Eu citei aqui deixa eu mostrar aqui também outra coisa. Deixa eu passar logo o link do Chica, né? Várias pesquisas, autores que fizeram parte, porque a diferença do meu artigo não é só porque é uma mulher preta trans escrevendo, né? Uma pesquisadora que conhece o tema, mas porque eu pego essas referências deles e vou analisar de uma perspectiva em diálogo com a contemporaneidade, com os movimentos sociais que deram o nome de Chica Chica. Porque Chica não tinha o nome de Chica quando ela foi transferida, né, foi traficada do Reino do Congo, ela era quimbanda, e trazida para a cidade de São Salvador, da Baía de Todos os Santos, né, que se tornaria Brasil depois. E ela, obviamente, não se chamava Chica nem Manicongo, né, na África. Nem o nome que os portugueses deram, o nome de santo católico que fez aniversário ontem, né? Quer dizer, santo que a festividade foi ontem, dia de São Francisco, né? Mas não, né? Então eu acho muito interessante como existem releituras e a gente, enquanto o movimento trans renomeou, e aí tem uma pessoa física que renomeou, né? Ela foi renomeada Chica Manicongo, foi dado a ela um nome social no século XX por Marjorie Mark, tá? Uma militante aqui do Rio. Então eu vou passar para vocês esse link do artigo, acho que eu vou passar a referência toda. Deixa eu pegar aqui. Passar a referência toda. Aí vocês podem ter também, deixa eu ver se aqui no chat, o chat é tão curtinho, às vezes nem dá para passar, né? Deixa eu ver se vai. Vocês têm uma referência, tá? Chica Manicongo, que eu também não vou precisar me centrar tanto. E o mais recente que eu publiquei, na verdade, não é nem o mais recente. Agora que eu lembrei, tem o mais recente ainda. Poeira da História. Tem uma série de biografias que nós publicamos, mini-bios, do projeto Poeira da História, que é um projeto de parceria do governo federal com o governo do estado do Rio de Janeiro, em que resolvemos contar biografias invisíveis, né? E aí fomos convidadas, diferentes pesquisadoras, para escolher personagens, né? E falarmos a respeito. Tem várias aqui, mas eu me interessei em particular, como uma biografia invisível, falar do nosso amado, do meu amigo pessoal, né? Que a gente perdeu há algum tempo, o João W. Nery. Então, esse aqui, na verdade, é um mais recente, que eu falo do João, a partir do que eu, de fato, conhecia. Eu não conhecia ele de ouvir falar, né? A gente tinha
uma convivência, a gente se conhecia pessoalmente, e aí eu faço essa mini biografia poética com base na história do João. Eu acho importante vocês lerem para entenderem aí uma estratégia de divulgação científica, mas é de fato uma reconstituição da vida, porque a vida do João ela é muito dividida entre os diferentes livros que ele publicou. Também tem esse detalhe, a nossa vida, principalmente como pessoa LGBT, ela é muito fragmentada nos relatos. Né? Eu vejo muito isso. Se conhecem muitos fragmentos. E aqui eu busquei tentar dar uma coligação, uma liga, e fico feliz que a viúva do João, a querida amiga Sheila Sauleski, tenha super amado o trabalho. Isso mesmo, viu, Renan? Foi muito bom ter feito esse trabalho. Então, aqui, vocês podem ver, tem o projeto Biografias, e esse artigo que eu ia falar é uma releitura histórica para mostrar o seguinte, eu sou muito... Quando vocês lerem o Chica, vão perceber isso. Eu gosto de pegar conceitos, e aí eu articulo aqui com o do Falo, foi um convite da revista CUT, bem em cima da hora, tá, gente? Eu escrevi correndo aqui. Para escrever um dossiê sobre o Falo, que foi o dossiê agora de agosto. E aí eu resolvi falar um tema que eu tenho falado já há alguns anos e eu nunca tinha escrito, que era sobre mulheres fálicas. Porque, em geral, as pessoas associam falo com pênis e pênis com homem, né? Então, eu discuto do contexto histórico e também simbólico, usando muito, né, óbvio, da psicanálise. O falo é um conceito extremamente presente na psicanálise, né? Tem a ver com todo o trabalho do Lacan, né? Mas aí vocês vão ver aqui, quem não tiver acesso pela internet, tem na revista, ainda tem nas bancas, tá? O dossiê do Falo, e eu falo sobre o Falo a partir de uma perspectiva feminina e uso, por exemplo, vocês vão ver aqui referências a hermafrodito, mas eu não quis me fixar só numa cultura europeia, eu trouxe referências também de outras culturas, em especial cultura indígena brasileira, né? Eu fiz uma referência aí, vocês vão ver, aos instrumentos musicais fálicos femininos da cultura tapajônica. Então, a cultura tapajônica aqui do Brasil, vocês vão ver no artigo, ela produziu muitos instrumentos que são fálicos, mas são femininos. Aí, no caso, por exemplo, vocês vão ver uma reprodução que eu boto no artigo de um instrumento de sopro, uma flauta, né? Que é feminina, mas ela é fálica também ao mesmo tempo. Então, essa discussão para associar não só a mulheres trans, porque quando eu falo isso, né, sobre mulheres e falo, as pessoas associam automaticamente também a mulheres trans, porque existe esse estereótipo, né? Mulher e pênis trans, né? E aí falar de outras mulheres, né, que são fálicas também, né? Não só mulheres trans, porque você nem precisa ter um pênis para ser fálica. Então, essa eu recomendo. Se quem não puder acessar na internet, procura a revista. Deixa eu botar aqui. Estou sendo super subliminar, né, gente? Mas dá para pegar muito conteúdo para vocês refletirem depois, tá? O que eu estou falando, até pelo tempo, senão eram 3 horas. Aqui, beleza. Deixa eu voltar parar a apresentação, que eu quero ver vocês primeiro. Vou voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Consegue dar um destaque na minha câmera? Quem que consegue dar um destaque que eu não sei como que se faz para minha câmera ficar destacada? Eu acho que eu consegui. Não sei. Aqui. Acho que foi. Foi. Subi um pouquinho. Obrigada. Então, pessoal, eu já tinha mostrado o livro do João, clássico, né? Devassos no Paraíso. Falei da revista CUT. Citei o João, eu mostro uma edição do Viagem Solitária, e isso é interessante também, ele ficou muito conhecido por essa edição, esse livro, Viagem Solitária, Memórias de um Transsexual 30 anos depois. Esse texto é de 2011. E uma coisa especificamente da área de gênero e sexualidade, que é impressionante, é que os termos, eles vão se aprimorando
E os conceitos, muitas vezes, vão se aprimorando junto muito rápido, tá, pessoal? Assim, em 2010, quando eu publiquei na internet um e-book, se chama Orientações, como é que é, gente? Identidade de Gênero, Conceitos e Termos, tá? É muito usado, é um guia, um e-book muito usado de conceitos básicos. A gente ainda não discutiu alguns termos, eu acho que até na primeira edição, que muita gente às vezes acessa, a gente tinha uma segunda dele, como é um texto antigo, é melhor ler outros livros meus que eu vou indicar aqui. Mas ele ainda usava termos que eram comuns a gente usar na época, como mulher biológica, homem biológico. É muito interessante. Hoje, vocês vão ver na minha apresentação, que vai ser bem rápida, eu até evito usar o termo transexual, porque também na linguagem as pessoas já associam com sexo, né? Você transexual. Eu preciso falar transgênero para falar das categorias, né? E como o Fernando já colocou, e aí vocês vão ver isso. O João, lá na minha bio, vocês vão ver a minha análise. O primeiro livro dele não foi esse, tá? Foi o Erro de Pessoa, João ou Joana. Ele publicou nos anos 70, tá? Do século XX. E o João ou Joana, vejam, hoje ele não publicaria assim, né? Mas fazia parte do imaginário da época. E ele foi muito importante, e aí é coisa de bastidores, para, por exemplo, construir um imaginário sobre homens trans. Foi feito até um filme que se passa em São Paulo, que é o Vera, que simplesmente não cita, né? E aí é inspirado na obra do Anderson Bigode Rezer, que foi um homem trans, como a gente fala hoje, que ficou na FEBEM, no sistema da FEBEM. Ele era apoiado pelo Haddad Suplicy, que escreveu o livro de A Queda para o Alto. E aí surgiu um filme como Vera, né, que não fala que era baseado num homem trans, que era o Anderson, tá? E fica a impressão, um filme que é sempre uma mulher lésbica masculinizada, tá? Então, assim, o João vem nesse contexto de afirmação de si enquanto homem. Eu acho curioso, quem leu a obra do Anderson sabe que ele fala toda hora no livro que ele é homem, mas mesmo assim, por exemplo, com todo respeito ao querido Eduardo Suplicy, outro dia eu estava aí em São Paulo, numa atividade, ele por acaso ele foi convidado para a atividade, tocou no nome do Anderson e tratou no feminino, isso do meu lado. Fica até assim, eu não vou corrigir o senador aqui agora, na frente de todo mundo, né? Mas é recorrente. Então, esse imaginário é muito forte. João mudou também sua perspectiva, hoje muito importante. Naquele contexto, ele inspirou, inclusive, a Glória Pérez. Não foi de agora, com Viagem Solitária, que o João inspirou a Glória Pérez. Quando eu dei consultoria para a Globo, quando ela fez a novela Força do Querer, eu conversei com a Glória Pérez e eu perguntei por que do interesse no tema, né, falar de homens trans. Ela disse, é evidente, nas pesquisas da Globo, e é interessante vocês prestarem atenção nisso, porque é uma pesquisa muito séria de percepção social. Eles sabem que as pessoas se interessam por temas de gênero e sexualidade, tá? Por mais que as pessoas não falem, se interessam muito. E demandavam isso da programação, mas de uma forma que não fosse explícita. Então, por um lado, vocês vão ver, né, de uma década para cá, uma presença mais de um tipo de erotismo, que eu diria que é mais um porno soft, tá? Nas telas de TV, principalmente na Globo. Mas também de outros temas, de outros grupos, especialmente esse, né, das identidades trans. Já existiu desde sempre, é muito antigo esse tema das mulheres trans, das travestis, mesmo que de forma deturpada na teledramaturgia. A Glória Pérez, inclusive, não conhecia algumas produções que tem travestis, mulheres trans na Globo, que eu conhecia, que eu comentei com ela, mas ela falou que se interessou muito porque ela já tinha lido O Erro de Pessoa. Quer dizer, a reedição do Viagem Solitária foi interessante para ela trazer de volta o projeto, mas ela já tinha feito um projeto para a novela De Corpo e Alma, que é aquela malfadada novela que a filha dela foi assassinada, né? Ela já tinha pensado a partir do Erro de Pessoa, João Joana. Quando ela levou o projeto, os diretores da Globo disseram, nossa, riram na cara dela, falaram, nossa, como você é engraçada, né, Glória? Aí não passou, só passou agora no século XXI. Então, eu vejo também como a capacidade de lidar com esses temas que todo mundo se interessa, né, mas que tem dificuldade de abordar, como eles ocorrem, né? É para pensar sobre esses desafios. Queria mostrar aqui ainda o livro do querido, né, do James Green, com Renan Mascaetano, Marisa Fernandes, que eu tenho uma
contribuição, o História do Movimento LGBT no Brasil, né? Eu acho que está aí concorrendo para o Jabuti, né, Renan? Não, é o seu individual. Agora que eu me toquei, é o individual. Esse aqui não, é o outro. É o individual, mais recente, sim. E essa historiografia, eu acho que tem um colega, especialmente o professor Benito Schmidt, tem outros colegas que pesquisam história LGBT, que ia mais, que são historiadores. Eu não sou historiadora, eu sou professora de psicologia com pós-doutorado na área de ciências sociais e história e trabalho com história, com ensino de história. Me botam como historiadora, né? Mas é isso. Mas eles, a Rita Colasso, o Elias Veras, o Benito Schmidt, têm feito um trabalho muito interessante, e eles, num livro recente, usaram um termo muito interessante, né, para falar da historiografia sobre pessoas LGBTQIA+. Eles falavam que Clio sai do armário. Clio sai do armário. Quem é Clio? É a musa grega, né, da história, e representa a história na mitologia grega. E é interessante, né, que ainda a própria história tem que sair do armário, né? É uma discussão também sobre, quando a gente discute o tema, como sair do armário desse tema. E esse sair do armário, eu gosto da metáfora, porque ela não é só para pessoas LGBTQIA+, porque muitas vezes, assim, até para pessoas trans não existe muita essa ideia de sair do armário, tem mais de reconhecimento, né? Mas as próprias pessoas que não são LGBTI+, quando discutem o tema do gênero e sexualidade, não precisa nem entrar nas questões específicas de população LGBT. Elas já precisam sair de um armário, que é um armário constituído pelas lógicas do sexismo, do machismo, da LGBTfobia, que prendem elas, né? Que tem muito com o que Fernando colocou sobre a questão do ser, né? Então, é um grande desafio falar desses temas. E isso também interfere na forma como a gente fala. Os termos que nós usamos, que são termos que foram criados em contextos específicos e que nós temos que ter consciência. E por isso que eu sou muito preocupada com os conceitos, de quais conceitos estão por trás dos termos. Minha preocupação não é nem tanto com os termos em si, mas o conceito que quem apresenta o termo, como ele entende aquilo. Porque hoje é muito comum nós ficarmos muito mais preocupados, e aí preste atenção nesse detalhe que eu vou falar, da nossa contemporaneidade. A gente fica mais preocupado, às vezes, com siglas e com qual palavra certa falar, do que qual é o conceito por trás daquilo. Né? Então, isso é um erro que, por exemplo, como eu falei, eu estou no movimento LGBT desde 1997. E eu já vi muita coisa. Então, uma coisa que era muito comum nos anos 90 e que foi fadado ao fracasso, foi o movimento do politicamente incorreto. Né? Surgiu na Inglaterra, no Reino Unido, foi para o mundo. E por que ele fracassou? Ele virou motivo de piada. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado hoje com isso. Por quê? Porque a preocupação era só com termos. Era só em falar ou não falar certas palavras. E não com a discussão acerca da opressão, né, de classe, que se expressa por meio de formas diversas de discriminação, né, que estavam ligadas à formulação daqueles termos e palavras. Tá? Então, virou piada. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado hoje também, para a gente não achar, por exemplo, eu sou convidada, eu vejo muitas atividades sobre letramento, até de vez em quando eu vou, mas eu tomo muito cuidado com essa questão, porque como professora, pesquisadora, militante, eu sei muito bem que letramento não é suficiente. Pode ser interessante para um cliente, para uma empresa que só quer decorar qual a sigla certa e o que as pessoas têm que falar, mas não interfere na própria lógica da empresa, da organização, como ela pensa gênero, sexualidade, raça, capacidade física, idade, todas as dimensões de diversidade. Né? Então, essa é uma preocupação. Para fechar dos livros que eu queria mostrar um bem antigo, que não é de história, mas é um documento histórico, é o Poemas do Amor Maldito, é de 1966, foi organizado, são autores brasileiros, foi organizado pelo Gasparino da Mata e Vami Ayala, e ele fala, são poemas sobre que eles chamavam de amor maldito, né? Que vem aquela referência ao Oscar Wilde, né? E aí tem vários poemas de autores que a gente nem
imaginaria, né, que estariam aqui, como Mário de Andrade, muitas pessoas não imaginariam, né? Mário de Andrade, o mais conhecido, Junqueira Freire, porque não sabe, foi a primeira produção brasileira, evidentemente LGBTIA+, como a gente diria hoje, que é o poema Um Moçoilo, tá? Desce Pignatari, eu tô falando nomes que eu não sei se todo mundo conhece, alguns devem conhecer, né, como Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, Augusto dos Anjos. Então, tem produções aqui interessantes para a gente pensar também na escrita poética como uma forma de registro da presença, da história, da vida, né, nesse contexto que eles escreveram, até no século XIX. Né? E esse aqui, no campo da saúde, foi a primeira publicação, né, que a gente tem, é a primeira da Bahia, mas eu diria que é a primeira também que eu tenho achado no Brasil, positiva, inclusiva, sobre população trans. Porque as outras, se vocês forem no acervo Bajubá, da Casa 1, de São Paulo, tem umas coisas horrorosas. Tem até do começo do século XX, da Escola de Saúde, de Higiene e Saúde Pública da que seria da USP, né? E horrorosas, tá? Mas se fala de pessoas LGBTs se estuda, inclusive, desde o começo do século XX, existem muitas fotos, né? Que é interessante a coisa das fotos, que parece igual a foto que a polícia fazia. Registro policial, né? Então, mas esse aqui é positivo, é o Damas de Paus, o jogo aberto dos travestis no espelho da mulher. A Neuza Maria de Oliveira escreveu fez essa pesquisa sobre as travestis de Salvador em 1994. Então é muito legal, ela usa a linguagem da época que as próprias travestis usavam, tá bom? Naquela época, para entender e no olhar dela a questão da mulheridade, da travestilidade, de uma perspectiva positiva aqui, mesmo ainda usando um olhar patologizante. Então, dentro do contexto da época, foi muito interessante aqui. Ela já se refere, viu, Fernanda Foucault, então foi muito importante essas interlocuções de produção. Tá? Então, para vocês terem ideia, que tem gente produzindo, mesmo que, principalmente no campo da saúde, mesmo que às vezes de forma um pouco complexa, mas de forma inclusiva. E isso é um desafio que sejam divulgados, porque em geral são os escondidos. Geralmente os que as pessoas divulgam são aqueles textos, artigos, livros que não são inclusivos. Né? Eu tenho um exemplo contemporâneo. Tem um livro que foi publicado já faz algum tempo que defende a epidemia trans, defende que as pessoas trans são uma epidemia. Esse livro divulga bastante porque tem uma capa bonita e acho que é uma editora que tem alta divulgação, que tem uma distribuição grande. As pessoas veem trans na capa, colorida, elas compram. Às vezes até colegas, pessoas trans, indicam, obviamente, você terem lido, né, sem conhecerem a produção, e isso é parte desse jogo que a gente vive hoje. Né? Então, eu recomendo que leiam, né? Tem várias indicações positivas. Eu vou dar 2 segundos para respirar e perguntar para vocês, está tudo bem até agora? Obrigada. Gabi, tem quanto tempo ainda? Vou correr, só para ver quanto que eu vou correr. Nós vamos até 12h35. Ótimo, então esperem agora. Vamos lá, beleza. Então vamos para a segunda parte. Tá aí as referências, vamos aqui. Deixa eu compartilhar agora. Aqueline, só uma questão. A gente vai depois abrir para pergunta? É isso? Sim, por favor. Até 12h35 com total, né, Gabriela? Isso, com as perguntas. Então a gente tem que deixar um tempinho para as perguntas, né? Vamos lá aqui. Vou fazer uma apresentação. Vou pular vários pontos. Eu parei de compartilhar? Não, né? Tá ok. Deixa eu abrir aqui. Aí vocês me ajudam. Deixa eu colocar. O problema do PDF, eu quero colocar em tela cheia. PDF, para mim, é complicado. Como é que eu boto tela cheia em PDF, gente? Ajudem aí, especialistas. Existe como pôr tela cheia em PDF? O jeito anterior estava bom, Jaque. Assim tá melhor? Não. Assim tá ótimo. Beleza. Então, eu vou reaproveitar essa apresentação
Porque sempre que a gente fala, o curso foca nas pessoas trans, mas eu não consigo pensar as pessoas trans fora da diversidade sexual e de gênero, como das outras, mas vamos focar nas questões de gênero e sexualidade humanas. E aí eu vou trazer uma charge da Laerte, né, da nossa genial Laerte, para pensar o mundo que nós vivemos. Esse é o mundo que nós vivemos. Escola infantil, primeiro mundo. Ixi, ficou grande, peraí. Bem-vindos e bem-vindas, crianças e crianças. Aqui darão os primeiros passos para se tornarem homens e mulheres normais e felizes, tá? Primeiro, vamos vestir a nossa camiseta azul para os meninos, rosa para as meninas. É isso. Então, esse é um mundo que busca nos encapsular dentro de concepções restritas de gênero, de sexualidade, né, que o Fernando colocou muito, eu busquei ilustrar aqui com essa charge da Lerte, e é para vocês pensarem, sentirem muito isso, como é um processo que não começa na escola, tá? Começa no momento que a gente é parido, no momento que a gente nasce. Mas a escola, por exemplo, que é a grande política pública que todo mundo, né, a maioria da população participa, ela tem um papel central nisso, nessa educação sobre como ser gente neste mundo. E ser gente significa se enquadrar não só, né, na dimensão cultural de ser homem ou mulher, mas do que significa, e isso que para mim é mais importante, o que significa nessa cultura ser homem ou mulher. E aí eu gostei da metáfora da camisa de força, né, Fernando? Então, é para vocês sentirem e pensarem um pouco. Aqui é a discussão mais metafórica sobre identidade, que tem a ver com a identificação. Eu trouxe a carta do tarô, porque na simbologia do tarô o sol tem relação com tornar visível, se identificar, né? Encontrar, inclusive no outro, a si também, na sua diferença. E é interessante que é uma simbologia muito antiga, né? O tarô de Marcelo é medieval, então essa discussão sobre identidade ela é muito antiga. Aqui eu estou trazendo uma posição medieval quando eu trago uma carta de tarô. E aí a representação tem vários elementos, depende da carta. Uma questão da cultura que é interessante é que nós podemos ter 10 mil vidas, né? Mas sempre preferimos a que temos. Isso é fascinante em nós humanos, né? A gente sempre prefere a vida que a gente tem. Mas, em função do preconceito, do estereótipo, muitas vezes a gente gostaria de não ser algumas coisas que a gente é, porque entra a questão da discriminação. É um jogo complexo aí, né? E na sociedade que a gente vive hoje, nós temos muita informação sobre diversidade, mas a minha pergunta é, nós a compreendemos? Quer dizer, nessa sociedade da informação, o ter informação tem ajudado as pessoas a terem conhecimento? Eu acho que não. Eu acho que nós ainda não aprendemos, nem como espécie, como transformar essa quantidade gigante de informação em conhecimento. Às vezes as pessoas nem buscam, por isso que eu falo para vocês. Que adianta nós termos um buscador, e eu não vou falar uma marca, tem várias, de buscador de informação, se primeiro a gente não sabe usar, porque também é interesse da empresa que mantém esse buscador, os vários buscadores, que a gente veja os temas que são patrocinados por ela. Né? Se você mora numa região, a maioria deve morar em São Paulo. Se vocês entrarem no buscador mais famoso no Brasil, vocês vão tender a ver coisas ligadas ao IP, né, ao número do seu computador localizado por GPS na sua região. Então, coisas até aqui do Rio ou fora do eixo Rio-São Paulo, que isso é um problema para pensar a história de gênero e sexualidade também, vocês acabam não sabendo. Né? Então, assim, tipo, nesse curso eu estou buscando empretecer um pouco, né, além da minha pessoa, mas também as referências, né, de vocês buscarem fontes pensando em história do gênero e sexualidade, não só em Europa, né, mas nas outras culturas e aqui no Brasil mesmo, fora do eixo Rio-São Paulo, porque não tem só LGBTI+, só em Rio e São Paulo. A historiografia se concentrou aí, mas existe muita vida além de Rio e São Paulo, tá? Eu estou falando, podia cariocar aqui a aula, né, também, mas como eu sou de Brasília, eu gosto de trazer um olhar fora do eixo Rio-São Paulo.
Eu vou passar a parte teórica de história, identidades, que é uma colega da Conurb, conceito de diversidade, que eu apresento também, se quiser ver depois. Vou pular essa parte de paradoxos da diversidade, vou direto, e de questões sobre relações de grupos com diversidade, os traumas da cultura brasileira, que nos consolidaram enquanto brasileiros, e entrar nesse aqui, questão de gênero. Gosto muito, quando eu falo de gênero, de trazer essa imagem. Pelo tempo, não vou tomar muito tempo fazendo análise, né? Dá só uma análise, assim, dá uma aula inteira discutindo. Geralmente, quando eu mostro, e aqui eu estou associando com gênero, mas na foto original não tem essa palavra, né? Claro. Mas essa figura, essa imagem, quando eu coloco, em geral, é comum, faz parte da nossa forma de perceber o mundo. As pessoas acham que é uma fotografia. Na verdade, é uma pintura hiperrealista de Royale, e fala muito sobre gênero, né? Sobre a própria ideia de gênero. O que é gênero? É uma construção cultural, né, que tem histórica, que nós nem sabemos direito como se constituiu, se a gente não estudar, e mesmo estudando, às vezes a gente tem dificuldade de entender, e que é dada como algo evidente. Né? Então, como essa pintura, que imediato se associa com algo que na nossa cultura nós lemos como real, que é a fotografia, né? Retrato do real, fotografia, a gente já lê aqui uma imagem dessa figura feminina, né, dos elementos que a gente conhece, que é uma mulher de costas, nua, com um plástico em cima. Então, e nesse canto de parede. Eu vi o making off da pintura. E que, assim, te transparece que isso é a realidade. A pintora fez essa ideia. Olha, isso é o real. É um recorte do real. É como a gente que na aula virtual. É um recorte do real. Esses retângulozinhos que muitas vezes a gente esquece que a gente está se vendo com retângulos na virtualidade, eles são recortes do real. Eu vou entrar nessa questão de formas daqui a pouco. Então, o gênero, ele é muito isso, né? Eu lembro do making off, era um ateliê da pintora, não tinha nada a ver com esse ambiente. A modelo estava exatamente nessa posição, assim, nua. Mas é interessante também que não tinha plástico, né? Isso aí foi a pintora, a Roy, que colocou por cima. Então, muito interessante para vocês internalizarem questões de gênero, tá? Fica aí no subjetivo de vocês, de forma subliminar. E aí, uma coisa importante a falar, que nem só as pessoas e as coisas são generificadas. Elas também são desgenerificadas, gente. Né? Quando elas não se encaixam, né? Seja na camisa de força, seja no enquadramento que se quer dar para se constituir o que é gênero. Tá? E um exemplo de quando se degenerifica. Na contemporaneidade, existe essa discussão sobre o direito das mulheres trans, a mulheridade, dos homens trans, a hombridade, né? Um termo horroroso, a hombridade aqui, mas é o que eu estou achando, para não falar outro termo, a masculinidade, digamos assim, mas tem uma experiência histórica muito evidente, que é a população africana no tráfico transatlântico. Quando os nossos ancestrais foram traficados de diferentes nações, diferentes povos africanos, e foram rotulados pelos europeus como negros, dentro do conceito que os europeus tinham de o que é negro, o que é branco, eles também foram degenerificados. Eles foram primeiro desumanizados, vistos como mercadorias, não como pessoas, e em seguida os homens negros e as mulheres negras não eram vistos como homens e mulheres. Né? Posteriormente, por meio do processo de intercâmbio cultural, de luta, é que foram vistos como homens e mulheres. Mas ainda hoje existe essa luta para que sejamos vistas como homens e mulheres, tanto quanto homens e mulheres brancos. Entende? Isso no Brasil é complexo, é um grande desafio, porque raça, a criação da categoria raça, dentro do contexto racista, do capitalismo, né, nesses 500 anos, ela é indissociável da construção de uma certa forma de ver gênero, que vai convergir para a ideia, e aí é o exercício de psicologia que eu faço com vocês, que eu conheço muito bem de estereótipos, estudo não só como pessoa, né, como mulher trans, preta, pessoa LGBT, mas como pesquisadora disso há algumas décadas, né? Eu sei muito bem que quando eu falo pessoa,
vocês pensam em geral um homem branco. Quando eu falo homem, você pensa em geral um homem branco, cisgênero, sem deficiências, né? Idoso, da mulher também. Então, isso foi naturalizado na nossa formação histórica e na nossa formação educacional. Tá? Depois, se quiserem, eu faço outro teste com vocês. Adivinhar os estereótipos. Mas, por que eu usei a imagem da Sojourner Truth? Eu adoro a Sojourner, essa senhora que está retratada, para representar a população brasileira. Eu sou biógrafa dela no Brasil, eu tenho um capítulo de livro sobre ela, o Pensamento de por Mulheres Negras, e também um livro que eu traduzi os discursos da Sojourner, que é Eu Não Sou Uma Mulher, e outros discursos de Sojourner Truth. Sojourner, uma mulher afro-americana do século XIX, na verdade ela nasceu no 18, cresceu no 19, lutou no 19, ela já discutia a ideia de conceitos sobre gênero e lugar das mulheres e das pessoas negras antes de nós discutirmos aqui, aprofundarmos com o feminismo negro, com as discussões teóricas, estruturalistas, pós-estruturalistas, estava essa mulher já discutindo, dentro do linguajar e do pensamento dela, da intelectualidade, de uma mulher analfabeta, tá? Do século XIX, que cresceu no século XIX, e que, por exemplo, aprendeu inglês. Ela nasceu no estado de Nova York, mas só aprendeu inglês com 9 anos de idade, porque ela foi criada em uma família holandesa. Né? A família que escravizou a família dela era uma família holandesa. Ela falava holandês até os 9 anos. Né? Então, ela vai depois, e se torna muito conhecido esse discurso dela, Eu Não Sou Uma Mulher, e sempre inspirou o feminismo negro, né? Autoras como a Audre Lorde e outros autores feministas negros e as transfeministas. Né? Então, ela nos inspira há séculos, mesmo que nunca, provavelmente, ela ia imaginar o lugar das mulheres negras no século XX ou das mulheres trans, travestis no século XX e XXI. Mas ela Já, dialoga com a gente. Oi, pode falar. só para dizer que a gente tem 10 minutinhos, se vocês quiserem abrir para as questões e ir concluindo, para a gente ter tempo de fazer pelo menos uma rodada. Beleza, então vou passar, Renan, da parte teórica, eu acho que já foi internalizado aí. A anatomia da mulher, que já mudou, né, do século XVI, aqui é de uma universidade alemã, que mostra como eles imaginavam, eles eram uma cultura unária, né, então eles imaginavam que existia só um gênero, o gênero masculino entendido como é homem, o indivíduo que tem pênis e testículos é um ser humano ideal. E aí, essa representação é para mostrar, eles queriam mostrar como útero e ovários, no indivíduo em que eles identificavam, que eles estereotipavam como mulher, porque tinha útero e ovários, era inferior aos pênis e testículos, ao pênis e aos testículos do indivíduo que eles rotulavam como homem, porque tinha pênis e testículos, né? Então, é a ideia deles de que a mulher, por ter útero e ovários, era um ser humano defeituoso, e que, portanto, só poderia receber o homúnculo do ser humano ideal, que é o homem, porque tem pênis e testículos, para que, se fosse uma boa mulher, engravidasse, tivesse esse homúnculo que o homem colocou dentro dela, se tornasse um feto, um bebê, nascesse, e seria uma mulher melhor ainda se fosse outro menino, né? Então ela teria completado sua existência, vista ela apenas como órgão reprodutivo. Tá? Então é muito comum o discurso biológico sobre corpos, né, principalmente femininos. Essa forma de nos enquadrar nesse discurso é muito comum há séculos, tá? Não é novidade do século XX, não. Deixa eu passar o século XXI com várias imagens. Não vou discutir esses vários indivíduos, eu vou citar para jogar de novo subliminarmente na mente de vocês. Drag queens, transformistas, travestis, crossdressers, homens, mulheres trans, homens cisgêneros sem pênis. Gosto muito de citar eles. Homens cisgêneros, mulheres cisgêneros sem útero. Gente, eu geralmente é porque esse aqui é mais antigo, mas eu flexiono, tá? Eu geralmente falo homens cisgêneros, mulheres cisgêneras, tá? Flexiono pelo gênero e pelo número. Mulheres cisgêneros sem útero ou seios, pessoas assexuais, também corrigir aqui. Não, assexuadas mesmo. Assexuais, não tá certo, eu repeti. Aqui não, é assexuais. Assexuais românticas ou não, homens femininos ou afeminados de qualquer orientação sexual, mulheres masculinas de qualquer orientação sexual, já falei das pessoas assexuais, românticas ou não, pessoas intersexo, eu deixo que é intersexuais, né? Intersexo, e pessoas não binárias. Mas essa diversidade de visibilidades hoje
né, que provavelmente existia, mas nem tinha um nome, ela ainda lida com uma visão restrita sobre gênero. Esse que é um caderno de alfabetização da Bahia, de Salvador, né, em que ainda se exercita, né, o que meninas podem fazer, o que meninos podem fazer. Pelo menos tem um menino negro, que em geral esses cadernos não tem, né, pessoas negras, crianças negras. Aí a colega, não fui eu que fiz isso, a colega que escreveu aqui, ela ficou tão revoltada, a colega professora, que ela marcou que eles podem quase tudo. A menina pode tudo. O menino é que não pode usar biquíni e sutiã, mas ambos podem cuspir no chão. E esse é pior, que é daí de São Paulo, é de uma prefeitura do interior de São Paulo, não vou me atrever a dizer o nome da cidade, que é um caderno de física em que o autor, pago, né, pela prefeitura, ilustrador e tudo, fizeram esse caderno de física para explicar a atração e repulsão eletromagnética entre prótons e elétrons. Aí o autor, e eu deixo para vocês a percepção do sexismo e da homofobia aqui, ele resolveu que prótons, por terem carga eletromagnética positiva, podiam ser representados como meninos, e elétrons, por terem carga eletromagnética negativa, podiam ser representados como meninas, né? E aí fica bem evidente, né, que são meninos, tem o cabelo mais longo, tem salto alto, vai para a escola desse jeito. E ambos se repulsam, porque tem carga eletromagnética igual, eles não se atraem. O que se atrai é um menino, desculpa, menino e menina não, é próton e elétron. Então, gente, deixa eu passar, eu não vou entrar nessas discussões mais específicas sobre gênero, né, para a gente ter tempo, eu vou trabalhar mais as imagens. Eu quero refletir com vocês essa imagem aqui. Olha, essa charte. Tudo coberto. A colega aqui, né, aqui no Rio, né, só de biquíni na rua. Ela vê a colega de burca aqui, ela olha e fala, tudo coberto, menos os olhos. O que é uma cultura machista, cruel e dominadora? Aí a colega de burca aqui olhando para a colega de biquíni. Tudo é descoberto, menos os olhos. O que é uma cultura machista, cruel e dominadora? Para vocês pensarem em diferentes formas de dominação, né, que ocorrem, né, e de opções ou não. Essa chamada eu achei interessante no jornal, quando há alguns anos se discutia a divisão do trabalho doméstico, e aí essa matéria sobre divisão do trabalho, que ainda continua sendo um trabalho predominantemente feminino, que pesa para mulheres de forma geral. Aí essa fala desse senhor aqui, confortavelmente sentado, era essa, né? Antes de Cristo vir à Terra, a mulher já tinha essa missão, né? E ele aqui, de boas, sentado. Eu vou passar a parte da divisão do trabalho no Brasil, que é uma divisão que prejudica mulheres negras. Essa visão também sobre feminilidade, que reduz, né, o lugar de feminilidade, não é só de mulheres cis, tá? Quando eu coloco coisas assim, as pessoas imaginam mulher cis, não é só da mulher cis, não. Mas todas essas feminilidades, no lugar de masculinidade como lugar da eficiência e a mulheridade, feminilidade como lugar do cuidado, que leva a esse tipo de exploração. A colega Valesca Zanello, da Universidade de Brasília, minha colega de graduação, fala muito sobre isso. Então, eu vou pular a parte do feminismo, pelo tempo, mostrar para vocês como a gente hoje tem várias redes virtuais, algumas caíram, outras surgiram, como existe esse problema que eu comentei da regionalidade das redes, às vezes a gente nem tem ideia de quantas redes existem, mas elas dependem muito da região do planeta, em que é comercializada para as pessoas. Olha que coisa. Mas existem formas de estratégias de comunicação. Nós, principalmente nós LGBTs, nós tivemos sempre muita dificuldade de encontrar bases para sermos divulgados na grande mídia. A grande mídia nunca nos reconheceu. Hoje é que existe esse movimento mais positivo. O Renan aí tem uma abertura gigantesca, né, comparado historicamente com os espaços que nós costumeiramente tivemos de visibilidade. Né, os blogs, os meios de comunicação virtuais abriram muito espaço para que as pessoas pelo menos tivessem interesse em discutir esses temas ligados às nossas existências. Vou pular a conceituação de identidade de gênero, né, porque Fernando já trabalhou, trouxe algumas pessoas, né, Ariadna, modelo, mulher trans, Dilma Vana Rousseff, ex-presidenta da República, presidenta do Novo Banco de Desenvolvimento, mulher cis, João W. Nery, que eu já falei, né, psicólogo, escritor, homem trans, Alexandre Nero,
Deixei a foto dele há décadas e ainda mantém, né? Homem cis. A visibilidade que nós temos nos diferentes meios hoje também é um ponto muito importante. Existem reversos, né? Nós já tivemos nos Estados Unidos, a primeira capa da revista Time, uma mulher trans negra, né? Aí a Laverne Cox. Mas, ao mesmo tempo, os Estados Unidos hoje tem pelo menos 400 legislações anti-LGBT, sendo que a maioria, eu acho que mais de 300, são especificamente contra pessoas trans. Então, sempre é um embate, gente. A história, esse movimento de vai e volta, quanto mais nós avançamos, existe resistências e enfrentamentos, né? Eles gostam de falar do backlash nos Estados Unidos, né? Da língua deles. Então, a gente usa diferentes estratégias, as políticas públicas, para poder enfrentar essas questões, poder se fazer presente. Existe, ao mesmo tempo, nesse dilema, para ir encerrando, o dilema da visibilidade que o Fernando colocou. É importante que sejamos visíveis, mas até que ponto? Né? Até que ponto essa visibilidade também é reforçar estereótipos sobre nós? E a que ponto, por exemplo, é uma coisa que eu critico bastante, a gente pesquisa em outros campos para além de só falar que nós somos mortas, né? E eu acho que não é um problema e é necessário fazer um catálogo das violências e mortes. Só que muitas vezes, em várias bancas que eu vou, em vários livros, as pessoas só têm a cidade. Só sabem falar que a gente morreu. Não conhecem qual é a nossa realidade sociodemográfica. E claro que existe uma dificuldade, o censo ainda não aplica. Agora que a Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílios, a pesquisa de saúde, vai estar perguntando sobre orientação sexual e identidade de gênero, né, a pesquisa do IBGE, mas o cenário é isso que o Fernando colocou, fica um cenário só do imaginário de morte, seja para os gays, né, ainda muito presente o imaginário do HIV/AIDS, né, para as travestis mulheres trans tem do HIV, mas é principalmente do assassinato, né, letal, do feminicídio, das mulheres trans, das mulheres lésbicas, né, bissexuais, da exploração, as pessoas bissexuais apagadas. Não tem tempo, em outra aula, em outro momento, quando vocês forem acompanhar uma aula minha, a Verônica, né, de São Paulo, que foi presa há alguns anos, foi quase executada pela polícia, né? Essa foto como a polícia deixou ela. Vocês devem conhecer o caso, que é a história LGBT, conheça o caso da Verônica. Mas como a gente precisa criar outras alternativas, né? A morte ainda é muito presente, né? Muitas de nós mortas e recentemente. Eu vou pular a parte da conceituação de como nós somos patologizadas e, com isso, transtornadas, né? Tornadas trans dentro de uma perspectiva patologizante. Nós tivemos avanços agora com a OMS. Na minha leitura não foi despatologização, tá? Mas não vou entrar nessa discussão teórica. Eu acho que só mudou de capítulo e com um discurso de inclusão, mas não vou entrar nessa conversa agora, tá, gente? Mas, assim, ainda vejo um apartheid muito grande. Aqui eu coloquei a imagem do apartheid racial norte-americano, né? Aqui o bebedouro para brancos, o bebedouro para pessoas de cor, como se branco não fosse pessoa de cor. Mas vejam que separados, mas iguais na teoria, né, Renan? Na legislação lá dos Estados Unidos, a legislação segregacionista, também era ser inferior, sim. Não era ser igual. Né? Até o bebedouro era pior. E aqui colocando pessoas cis e pessoas trans, né? Entre várias discussões, uso de espaços, qual tipo de educação e acesso à empregabilidade de pessoas trans, né? Quando eu falo, por exemplo, as pessoas sabem, uma professora ou doutora de nível internacional. Eu sou, nossa, como assim? As pessoas se espantam, normal. Ainda mais que eu sou negra, né? Se fosse branca, as pessoas se espantam menos. Mas isso é muito recorrente ainda, tá? Porque ainda não é tão comum se ver, mas no imaginário mesmo de pessoas da academia, ainda se naturalizou muito a ideia de que pessoas trans, elas não fazem parte, por exemplo, do ambiente acadêmico. A gente está fazendo um curso pela Unifesp, que tem a honra de ser mais uma universidade que aprovou cotas para pessoas trans. Mas quantas pessoas trans estão na Unifesp como professoras, por exemplo, como pesquisadoras? Né? Eu sei muito bem uma coisa, ser vista como a estudante negra, a pesquisadora negra, a pesquisadora trans, mas como professora é um grande desafio, não é com os alunos, é com os próprios colegas, que têm dificuldade de entender
que você é uma professora, pesquisadora do mesmo nível, ou de nível mais alto, assim, nível acadêmico, de produção do que eles. Então, incomoda muito, porque a transfobia, como todas as outras formas de discriminação, ela ainda não é enfrentada no campo da escolaridade formal. É uma coisa que eu sempre digo para todo mundo. Né? Eu que trabalhei com gestão da diversidade, fui a primeira gestora do sistema de cotas para negros da Universidade de Brasília. Depois que a gente criou em 2003, 2004 eu assumi a gestão. Gente, existe esse imaginário estereotipado de que escolaridade forma cidadãos. Ai, a pessoa é doutora, pós-doutora, deve ser uma pessoa maravilhosa. A gente sabe que não. Por que não? Porque, infelizmente, deveria ser assim, mas não é. Escolaridade não é sinônimo de formação cidadã. Então, coisas que a gente está falando aqui que as pessoas deviam aprender desde a educação infantil, se lembra lá da camisa de força, elas não têm aprendido. E aí nós temos um desafio grande de trabalhar com adultos que simplesmente cresceram nesse contexto de inferiorização de pessoas LGBTs, principalmente pessoas trans, né? De naturalização, por mais que sejam inclusivas. Né? Então, temos várias lutas, datas estratégicas, nossa memória é pouco conhecida, né? Eu vou passar aqui das crianças trans, né? As pessoas reconhecerem que pessoas trans não brotam, né, no vazio, mas têm idade, né? Foram crianças que se viverem, se tornam adultas. Como não é uma aula de saúde mental, não vou focar em alguns temas. A diversidade sexual e de gênero, nós ainda, esse exercício também não vai dar tempo de fazer com vocês, nós até mesmo, dentro da discussão de orientação sexual, nós ainda nos enquadramos em estereótipos como definir as próprias identidades. Então, tenham certeza, eu sei que muitos têm palavras fixas, certas, de como definir quem é heterossexual, homossexual, bissexual ou pansexual e assexual. Mas se eu colocar termos diferentes para a mesma ideia, muita gente se confunde. Tá? A gente não tem tempo de fazer a brincadeira, o exercício, mas fique com isso em mente. Então, para fechar, de vez, Renan e Gabi e Fernando, lembrar que nossa história é antiga. Eu peguei aqui o foco aqui da orientação sexual. O que eu fiz? Orientação sexual, isso que é um alto relevo egípcio antigo, quemético, né, como a gente fala, que era assim que os egípcios, que a gente chamavam do Império de Kemet, de dois homens se beijando. Eles têm muitas representações de relações homoafetivas, tá? Relatos, histórias de... Isso aqui foi encontrado, inclusive, na residência de um escriba que tinha um relacionamento, né, que fica evidente, afetivo com um companheiro. Ele tinha uma família heterossexual, tinha uma esposa, filhos, e tinha esse relacionamento. Eles viviam na mesma casa. Tá? Então, é só para falar um pouco dessa história, que, como o Motte dizia, né, a história da humanidade. Ele dizia citando Goethe, tá? O Luiz Motte. Citando Goethe, que a história da homossexualidade é a história da humanidade. Né? Então, eu repito, história LGBT é a história da humanidade, a história trans é a história da humanidade. Não é aula de saúde mental, então não vou entrar na questão de sexualidade, diferença de orientação sexual, comportamento sexual, vou pular isso tudo. Tá? Para ir no final, passa. Mônica e Cebolinha se beijando, dois punks se beijando, dois noivos casando se beijando, duas senhoras se beijando, um trisal aqui se beijando. Deixa eu pular os conceitos. E pular os paradigmas de inclusão, aqui não é aula de gestão da diversidade, cidadania, nossa, essa que eu deixei tudo. E indicar aqui, quem não conhece, livros antigos, né? Já vai fazer festa, faz 10 anos agora, tem que lançar a edição comemorativa. 10 anos do Transfeminismo, Teorias e Práticas. Foi o primeiro livro em língua portuguesa sobre o tema do transfeminismo, né, que eu organizei. Recomendo. Tem PDF, tá, na internet, gente. Vou ver a edição comemorativa. E tem o Homofobia, ano que vem faz 10 anos, Homofobia Deixa Ficar e Prevenir. É fruto de toda a minha história de conhecimento, de experiência. Na época, lá em 2015, o normal era falar homofobia para caber todo mundo. Aqui no livro eu explico que tem lesbofobia, bifobia, transfobia, tá? Mas eu quero fazer uma edição nova, LGBTfobia, Identificar e Prevenir, porque ajuda muito. E aí, para comentar rápido,
As pessoas acham que quando a gente fala desse é um livro didático para como enfrentar a discriminação com base em gênero e sexualidade, tá? É um livro didático, é para você poder aplicar em ambiente de aprendizagem. E é muito interessante como as pessoas esperam sempre um trabalho acadêmico nosso, né? Então, assim, se não fosse acadêmico, não presta. Como se elas não sabem chegar nas pessoas, entende? Nas organizações. Ou, por outro lado, acham que é um dossiê de mortes. Várias pessoas perguntam, não, tem que atualizar, porque já morreu muita gente, né? Esse ano, de lá de 2015 para cá. Tipo, a ideia não é ser um catálogo de assassinatos, né? De feminicídio. Mas é isso. Crianças e Adolescentes, eu indico, para quem foca na infância, é um livro da editora Autografia, do sul do Brasil, organizado pela querida Sarita Amaro. Eu falo de uma pesquisa que eu fiz com mais de 100 adultos sobre memórias deles enquanto crianças trans. Tá? Então, as memórias dos adultos trans sobre quando eles eram crianças. E aí eu trabalho com o conceito de epifania, quando eles tiveram consciência de que eram pessoas trans. Crianças e Adolescentes, Olhares Interdisciplinares sobre Questões do Nosso Tempo, editora Autografia, 2016. Gente, obrigada, muito contato. Não usem o contato do Passarinho Morreu, esse aqui, não sei porque que está aqui, meu Instagram é Insta da Jaqueline, tá? Não é aquilo que vocês viram. Meu Instagram é o Insta da Jaqueline. Decoraram? Insta da Jaqueline. E para encerrar uma pergunta, e você? Né, quais são os movimentos da sua vida, para além da rigidez dos estereótipos? Né, juntando o que o Fernando trouxe, o que eu trouxe. E você nisso, tá, cara? E você? É isso, foto antiga. Muito obrigada. Obrigada, Jaque. Acho que sua apresentação foi muito rica. Como a gente já passou um pouquinho do teto, acho que é interessante perguntar para o professor Fernando se ele tem alguma complementação, antes da gente dar os encaminhamentos finais. Eu só coloquei que eu vou disponibilizar o material na segunda-feira, tá, gente? Só quero agradecer e feliz de como eu e a Jaque a gente foi parceiro. Queria agradecer. Obrigado. Nós que agradecemos a participação não só de vocês, mas de todos aqui nessa primeira aula. Hoje foi uma aula excepcional, né? Nossa primeira aula, então a gente teve a apresentação, que também tomou um pouquinho mais de tempo. E relembrar, pessoal, que apesar de não ter dado aí espaço para a gente ter o circuito de dúvidas, a gente tem as trocas que vão acontecendo pelo Classroom. Deixem lá seus comentários, o que vocês acharam da aula. Também queria pedir para a